Olá, aqui é o Reinaldo Gandelini. Seja muito bem-vindo ao Congresso Online de Carreira. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Camila Donati pelo convite, iniciativa. É uma grande honra em participar desse congresso e poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. Espero que você consiga dar o próximo passo na sua carreira, ok? Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta estratégica que vai te ajudar a encontrar novas possibilidades na carreira. Mas antes, eu quero me apresentar, ok? Sou empreendedor e consultor de inovação e carreira para profissionais de TI. Você deve se perguntar por que profissionais de TI, né? Bem, eu tenho 16 anos dentro deste mercado e naveguei por áreas de desenvolvimento de software e infraestrutura. Em 2015, eu criei a Ideative Lab com Alex Della Costa. Tem um histórico grande nesse mercado também, são 18 anos dentro do mercado de TI. E hoje ajudamos profissionais, né, esses profissionais que estão em meio de carreira, que são técnicos, coordenadores e gerentes, a alavancarem resultados, enxergar novas possibilidades na carreira. E hoje falaremos sobre o modelo de negócio pessoal, mas antes eu vou contextualizar um pouco para que você entenda por que esta é uma forma alternativa para reinventar sua carreira. Atualmente, enfrentamos alguns problemas e acredito que não é nenhuma novidade para você. Problemas econômicos, turbulência no mercado, a má administração dos nossos governantes, né, fatores geográficos, como por exemplo mudanças climáticas, o surgimento de startups sacodem as empresas e o mercado, causando algumas vezes uma mudança no comportamento do consumidor e fazendo com que as empresas que não inovam fechem suas portas ou reduzam o quadro de funcionário. Devido a esses problemas, resultam em demissões, né, e posições de trabalho que se tornam obsoletas. Mas para isso, os profissionais do século XXI eles precisam pensar diferente, precisam pensar fora da caixa, né? Lembrar que nós não estamos mais no século XX, aquele método de trabalho onde você construía uma carreira inteira dentro de uma única empresa, né? Isso já não existe mais, né? Entender o que nós, profissionais, fazemos de melhor e o que traz satisfação para a gente também, né? E encaixar isso com o mercado, né? Onde existe a demanda, nós precisamos criar o nosso posicionamento. Você deve ter visto, assistido palestras de personal branding e onde traz esse conceito de posicionamento, né? Ou seja, como eu sou visto por outros profissionais, ou seja, como eu quero ser visto por os outros profissionais, né? E como os outros profissionais enxergam eu, Reinaldo, por exemplo, né? Qual é a minha diferença ah, dentre esses profissionais? Enfim, a gente precisa se reinventar e adaptar-se às mudanças, ok? Bem, agora eu vou compartilhar a minha tela com você para que você acompanhe comigo a apresentação. Só um minuto, por gentileza. Vamos lá. E por que o profissional do século XXI precisa entender sobre modelo de negócio? Primeiro, pensar na carreira é complexo, né? Ou seja, pensar na carreira a curto prazo é muito complicado. A média e a longo, então, é muito, muito complexo, né? As pessoas não param para pensar nisso, né? Então, a ferramenta do modelo de negócio pessoal, ela vem aí para ajudar a desmistificar um pouquinho disso. A ferramenta é uma abordagem simples e poderosa, ou seja, através de uma ferramenta visual, ah, nós, consi- nós conseguimos ativar nossos hemisférios que consigam interpretar a informação não verbalizada, né, ou seja, são imagens, e isso acaba, a gente acaba interpretando melhor, ok? Uma vantagem competitiva enquanto, né, vamos colocar assim, quantos outros profissionais que fazem a mesma coisa que você, eles pensam em atividade, você aqui vai começar a pensar em gerar valor para o seu cliente, ok? E enxergar novas possibilidades no mercado. Com isso, você conseguirá linkar o que você tem de, o que é muito custoso para você, o que não traz muito benefício
e você fazer um arranjo de tudo isso dentro da sua carreira, ok? Ou mesmo se você se você almeja alguma nova posição, você pode criar uma estratégia a partir da ferramenta, ok? Bom, afinal, o que é modelo de negócio pessoal, né? Então a gente pode dizer que é o modo como você aplica seus pontos fortes e talentos para crescer pessoal e profissionalmente. Então, você tem recursos, certo? Você tem competências, você tem habilidades. E tudo isso você tem que usar a seu favor, ou seja, uma lista de ativos que você tem e você precisa usar isso ao seu favor. E você linkando isso que você tem de pontos fortes e talentos e o mercado, ele existe uma demanda, por que não usar? Isso poderá trazer satisfação para a sua carreira, ok? Então, de onde que veio tudo isso? Na verdade, veio do consultor de carreira, um americano Tim Clark, onde ele criou, ele co-criou, na verdade, o método que é o Business Model U, com mais de 300 profissionais da área de profissionais dentro da área de carreira, e daí resultou no modelo de negócio pessoal. Mas ele fez também um paralelo, né? Na verdade, o quadro de modelo de negócio pessoal surgiu do quadro de modelo de negócios da organização, ou seja, organizacional. Se você não conhece o Business Model Generation, ele foi criado pelo Alexander Osterwalder, que foi uma tese de doutorado em 2004 e veio ao mercado somente em 2010, onde ele também co-criou ah, um, a ferramenta e juntou alguns métodos, né, de uma forma inovadora, que seria onde as empresas elas inovariam na parte de modelo de negócio, ok? E o Tim aproveitou tudo isso e transformou isso, fez um paralelo com a carreira, né? Fez um paralelo para a vida profissional do indivíduo, né? Ok? E daí surgiu o Business Model U. Caso você queira, esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre a metodologia do Business Model U, esse é um livro, ele está disponível nas livrarias, você encontra facilmente, ok? Nós também utilizamos esse, como parte do método, nós temos um programa do iLab Carreira, para esses profissionais de TI, onde nós utilizamos uma parte também, o quadro de modelo de negócios, e unimos com ferramentas de coaching para trazer mais consistência, principalmente na base do autoconhecimento. Okay? O modelo de negócio organizacional e pessoal versus pessoal. O modelo de negócio organizacional, ele obviamente ele serve para a empresa, né, onde a empresa enxerga todos os seus recursos, né, que fazem parte e como esses recursos criam valor para os clientes delas. E no pessoal, o recurso principal é você. Ou seja, enquanto no modelo de negócio organizacional é considerado custos que sejam apenas monetários, vamos dizer assim, ou receitas, ou fontes de receitas que são ganhos monetários também, no modelo de negócio pessoal, nós trazemos o conceito também de intangíveis, que no caso de custos são estresse, energia, tempo, enfim. E na parte de receita, é considerado também como reputação, autoridade, enfim, uma diversa lista dependendo do seu cliente. Então, esse é o quadro de modelo de negócio pessoal. São 9 blocos que sustentam o seu próprio negócio. Aí vamos começar a explorar um a um agora. Então, o primeiro bloco é quem você ajuda, ou seja, quem é o seu cliente. Então, para quem você cria valor? Né? Quem é o seu cliente mais importante? Quem depende do seu trabalho para concluir o próprio trabalho? Quem são os clientes dos seus clientes? Então, são perguntas que você tem que fazer uma reflexão, entender quem são os seus principais clientes, né? Quem são as principais pessoas ou áreas de negócio que você ajuda. Né? E como você ajuda? Aqui é atrelado como você cria valor. Então, quais atividades-chave geram valor para o seu cliente? Quais atividades, os seus canais e relacionamentos com os clientes precisam? Então, aqui você pode considerar, será que a sua proposta de valor é
a redução de riscos reduzidos, ou então redução de preços, uma maior utilidade, melhor performance, aumentar a receita ou realizar alguma necessidade? Tá? Vai depender do seu cliente e para cada cliente você pode ter uma proposta de valor diferente, ok? Quem são os seus canais, né? Como que você entrega o que você faz? Então, quais canais funcionam melhor para o seu cliente? Onde seu cliente te encontra? Ou como ele te encontra, né? E aqui é muito importante, né? A fase do canal, ele compreende 5 etapas muito importantes e às vezes 99,9% negligenciada pelos profissionais. Eu vejo muitos profissionais na camada 4 e 5, né, e deixam de fazer a camada 1, 2 e 3, né, mas vamos conhecer um pouco mais. Conhecimento. Então, como seus possíveis clientes ficam sabendo sobre você? Ou seja, como você começa a gerar valor para os seus clientes? Né? A avaliação. Como você ajuda os possíveis clientes a avaliar o seu valor? Ou seja, aquilo que você entrega. Então, será que você tem algum conteúdo ou alguma coisa onde eles possam validar o seu conhecimento ou te conhecerem melhor? E aí sim, a terceira fase entra na compra. Depois que eles te conheceram, te avaliaram, eles vão comprar o seu serviço. Ou seja, como os novos clientes compram o seu serviço e produto ou contratam o seu serviço. Tá? Por fim, depois de você contratado, você vai começar a entregar o que você o que foi destinado para você. Então, como entregamos valor aos nossos clientes? Através do que você entrega esse valor? E por fim, a pós-venda. Depois que você fez todas as atividades necessárias, o cliente usou, né? Ele provou, ele usou, ele ou está usando ainda aquilo que você fez para ele, e aqui ele vai te avaliar, ele vai dizer se isso é bom ou se é ruim. Né? E é engraçado que eu vejo muitos profissionais ficando na camada 4, que é só entrega, porque em muitos departamentos a demanda já chega até esse profissional e ele começa a fazer aquilo, tem que fazer e faz o feijão com arroz, pega o feijão com arroz e entrega para o seu cliente. Tudo bem, alguns têm algum diferencial que faz um feijão com arroz legal, outros podem até ter um diferencial do outro, e são avaliados por aquilo, recebem algum bônus, algum e-mail que venha do cliente agradecendo e ficando muito feliz por aquele trabalho que foi feito. Mas as pessoas se esquecem novamente da fase 1, 2 e 3 do canal, que são fases muito importantes. Por exemplo, na parte de conhecimento, como que eu poderia prover conhecimento? Vamos supor que você tem um blog, por exemplo, ou então você possa escrever artigos no LinkedIn. Imagina que hoje você não esteja almejando uma nova posição, mas o amanhã sim. Né? Hoje você está satisfeito com o seu trabalho, mas o amanhã você não sabe o que pode acontecer, ainda mais com a nossa economia. Né? Então, se você tem um trabalho que é visto por todos, e muito bem visto por todos, a sua chance de conseguir uma grande oportunidade é muito maior que aquele que não faz nada, por exemplo. Né? Então, eu deixo aqui essas 5 questões para você pensar sobre a fase do canal. Eu acho que no quadro de modelo pessoal, principalmente para quem trabalha nas organizações, são 5 fatores importantes que não podem ser esquecidos, ok? Bom, dando continuidade então, o próximo bloco é como você interage. Então, que tipo de relacionamento seus clientes esperam que você tenha com eles, né? Qual que é a forma que você vai se relacionar com ele? Será que é uma assistência pessoal? Será que é uma pessoal exclusiva, né? Uma assistência pessoal exclusiva? Será que você conversa com essa pessoa por e-mail, por Skype, né? Ou algum comunicador? Comunidade de colegas usuários, cocriação, você cocria ah, serviços, né, e produtos com seu cliente. Será que é algo automatizado ou self-service? Você consegue criar valor para o seu cliente automatizando alguma comunicação que você tem que fazer com ele. Com isso você ganha tempo e acaba criando valor para o seu cliente. Okay? O que você ganha? Então, qual o valor os clientes estão realmente dispostos a pagar? Né? Pelo que eles pagam atualmente? Então, são questões profundas que você precisa analisar. Como estão
pagando atualmente, como eles gostariam de pagar, né? Então, aí nós podemos colocar itens como salário, comissões, seguro de saúde, aposentadoria, ações, participação de lucros, etc., né? Fatores suaves, que aí são os intangíveis, como eu comentei um pouco antes. No caso de satisfação, dependendo você pode ter satisfação, né? Reputação, desenvolvimento profissional, reconhecimento, contribuição social, horários e condições flexíveis, né? E por aí vai. Dependendo do cliente, você pode ter diversos tipos de fatores intangíveis aqui que possam ser listados. Bom, a gente entrando agora do lado esquerdo do nosso quadro de modelo de negócio pessoal, nós temos aqui eu diria o backstage, né? Então, o que você precisa construir ou ter para criar valor? Então, quem é você? Então, aqui podemos considerar quais são as suas competências, né? Suas habilidades, o seu perfil. Será que esse seu perfil hoje ele ele vai de encontro com o perfil da empresa ou do departamento onde você trabalha? Será que você tem muita satisfação porque seu perfil ele é adequado àquele departamento ou não? Ao contrário, hoje você tem muita insatisfação porque os seus valores são diferentes dos valores da empresa? Então, são questões importantes que é preciso parar para pensar, né? Então, resumindo o que eu já falei aqui, né? Descrever suas habilidades, né, coisas que você faz naturalmente, e algumas de suas qualificações, coisas que aprendeu. Liste alguns de seus outros recursos, network pessoal, reputação, experiência, capacidade física, etc. Ok? E quais, né, vamos ao outro bloco importante, que são as atividades. O que você faz? Quais dessas atividades chaves sua proposta de valor precisa? Ou seja, o que você precisa para criar, quais atividades você precisa executar para criar a sua proposta de valor para o seu cliente? Quais atividades os seus canais e relacionamentos com o cliente precisam, né? São questões a se perguntar. E considere as seguintes atividades, que podem ser agrupadas pelas seguintes áreas, né? Fazer, no caso, construir, criar, resolver, entregar, então sempre usando verbos, né? Palavras de ação. Vender, informar, persuadir, ensinar, né? Suporte, né? Dar suporte a alguém, administrar, calcular, organizar e por aí vai. E por fim não, temos ainda um outro bloco, mas o oitavo bloco é o quem ajuda você, ou seja, normalmente para a gente criar valor, às vezes nós precisamos de profissionais ou pessoas que ajudem a complementar as nossas atividades. Então, quem ajuda você a oferecer valor aos outros? Quem apoia você de outros modos e como, né? Algum parceiro fornece recursos-chave ou realiza atividade-chave em seu nome? Como poderiam fazê-lo, né? E assim, isso envolve amigos, familiares, supervisores, colegas de trabalho, fornecedores, clientes, mentores, conselheiros, coach, enfim. O que vier de terceiro é quem ajuda você. E por fim, sim, o nono bloco é o que você oferece. Então, o que você oferece ao seu trabalho? Será que é tempo? É um intangível? Tempo, energia, né? Tempo de deslocamento, que seja, do que você abre mão para trabalhar. Será que é a família? Será que você fica muito tempo conectado no seu trabalho, né? Por exemplo? E quais são as atividades-chave que são mais caras? Aquelas que te cansam, né? Que são estressantes, que tem um custo muito alto para você, né? E aqui é aquilo que eu falei, a gente pode considerar custos leves, como estresse ou insatisfação, falta de oportunidade de crescimento profissional pessoal, pouco reconhecimento ou contribuição social e custos brutos, né, que envolvem dinheiro também, necessidade de tempo ou viagem em excesso, custos de transporte ou viagem sem reembolso, custos de treinamentos, estudos, ferramentas, materiais, entre outras coisas, ok? E assim nós fechamos os 9 blocos, tá? E agora nós vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar o conhecimento, ok? Quando eu trabalhava numa grande companhia de tecnologia, eu era especialista de TI, né, ou seja, consultor de TI. Então, um dos meus clientes era um cliente interno, que eu vou utilizar como exemplo agora, é o gerente de projeto.
Então, eu ajudava o gerente de projeto a entregar propostas técnicas para que ele mesmo, né, o gerente de projeto, crie e entregue uma proposta comercial no prazo acordado e com excelência para o cliente. Né? Então, era dessa forma que eu ajudava. E para isso, né, através de quais atividades? Então, eu precisava desenhar soluções, apresentar soluções, defender a solução num comitê técnico, coordenar as atividades técnicas do projeto, né? Ou seja, coordenar com os times técnicos. E como base, né, dos meus recursos que apoiavam essas atividades, eu tinha que ter competência técnica, eu tinha que ter um bom skill de comunicação, ou deveria ter, e também da mesma forma eu deveria ter a liderança, ok? Obviamente, eu não conseguia fazer tudo sozinho, então eu precisava de um suporte, né, de alguns times, principalmente do time operacional, né, que atuava e também ajudava a desenhar as soluções, o cliente que ajudava na definição do escopo, né, porque ele era o solicitante, e fornecedores, seja que fossem, na verdade, fornecedores tanto da empresa onde eu trabalhava, como fornecedores do cliente, que às vezes precisavam instalar algum software específico nos servidores, então nós dependíamos desses times também. Okay? E eu entregava o meu conhecimento, né, todo esse conhecimento eu empacotava através de documentos técnicos e planilha de custos e enviava isso para o gerente de projeto concluir o trabalho dele. E a forma como eu interagia com esse gerente era normalmente por telefone, de vez em quando conversas presenciais, né, por e-mail para formalizar alguma coisa, e chat, que é o famoso communicator, né, que são mensagens por textos para agilizar alguma coisa, né, algum problema, alguma definição, enfim, algo mais rápido, uma conversa mais rápida. E o que isso me custava? Na verdade, por ser uma grande empresa multinacional, eu esbarrava muito com a burocracia, isso trazia chateação, trazia, às vezes, empacava o projeto, né, e não andava, não saía do lugar em alguns determinados momentos. Também custo de deslocamento, pois da minha residência até o local de trabalho, eu moro em São Paulo, era muito longe. Eu levava 35 quilômetros só para ir, mais 35 para voltar. Então, era 1 hora e 30 minutos dentro do carro para ir, mais 1 hora e 30 minutos para voltar. Eu tinha muita chateação e gasto de energia, porque devido também à burocracia e a negociação, renegociação de prazos para entrega, dentro de uma régua que a gente tinha de entrega de desenhos, era um problema, porque se atrasava uma proposta, as outras também atrasavam, e aí você tinha que ter uma habilidade de negociação, né, de uma comunicação um pouco mais efetiva para renegociar prazos, tanto com o meu cliente, que era o gerente de projeto, tanto com os times operacionais, porque eles tinham também outros afazeres, né, no seu dia a dia. E se eu entregasse essa proposta e o gerente de projeto fosse reconhecido pelo cliente dele, então eu automaticamente ganhava reputação, né, com esse gerente de projeto e autoridade, porque estava fazendo um bom trabalho. Né, e esse trabalho também, o meu líder direto, se ficasse sabendo sobre isso, normalmente era um ponto positivo, eu diria, um ponto mais, para ganhar um bônus no final de ano, né? E possivelmente no acúmulo de várias entregas sendo elogiada, eu poderia ganhar até uma promoção. Né? Indiretamente porque não necessariamente é ele que paga o meu salário e os meus benefícios, mas ele conta sim também, ou contava também, no caso de se eu não estivesse fazendo um bom trabalho, ele poderia me tirar daquela conta que eu estava atuando. Né? E no caso de não ter outra conta para
para ser alocado pelo meu líder direto, eu poderia ser mandado embora. Então, indiretamente conta salários e benefícios, ok? Então, esse era um estado atual, né? A gente pode falar que é um estado atual. Mas vamos supor, nesse mesmo exemplo, que eu queira tentar, eu queira melhorar, né? Melhorar essa situação, melhorar a criação de valor com esse cliente, até melhorar as minhas chateações. O que mais dói nesse momento para mim aqui, naquele momento, era o que? A chateação, o estresse, o desgaste, né, de energia. Era muito custoso, então toda vez que eu precisasse negociar alguma coisa, já era aquela coisa. Meu Deus do céu, vou ter que negociar com o fulano de tal, né? E mais um projeto. Então, o que eu comecei a pensar? O que a gente poderia pensar, na verdade, aqui para redução disso, né? Então, para redução, né, de custos de chateação e estresse, eu poderia melhorar um pouco a minha forma de interação com esse gerente de projeto, por exemplo. Poderia, ao invés de ligar para ele por telefone, eu poderia ir até a mesa dele, por exemplo, né, para tentar renegociar uma data ou resolver um problema. E se a gente pensar a forma de comunicação presencial, quando você está frente a frente com a pessoa, é muito mais fácil e rápido de você resolver um problema do que você ligar ou ter uma conversa por e-mail ou chat, por exemplo. Então, esse poderia ser uma alternativa para eu reduzir a minha chateação e estresse, ok? Outro ponto, eu poderia melhorar a minha habilidade de comunicação também. Então, eu melhorando a minha habilidade de comunicação, eu consigo ser mais persuasivo, ou seja, eu tenho um poder maior de convencimento, de vender as minhas ideias e convencer a pessoa de, de uma renegociação que seja de prazo para entrega de projeto ou que seja para defender até mesmo uma solução e defender as minhas ideias, né? Isso gerando valor tanto para o gerente de projeto quanto para os times operacionais, o próprio cliente, né? O cliente que eu digo que é o cliente final da outra ponta, e os fornecedores que estão envolvidos dentro dessa proposta. Perfeito? Isso é só um exemplo simples para você entender como que você pode criar a sua estratégia. Então, olhando para o quadro, veja, eu consegui entender alguns pontos que me custavam, né? Na verdade, quando eu falo custos, custos de chateação e estresse, e o que eu poderia fazer para melhorar isso. Então, da mesma forma, você pode fazer o seu quadro atual, né? Entender quem são todos os seus clientes mais ou seus clientes mais importantes e fazer o que eu acabei de fazer, entender aonde o seu quadro, qual bloco que dói mais, é mais custoso para você, que não te traz satisfação, por exemplo, e você conseguir abordar ou adotar uma estratégia para que você consiga reduzir essa dor, por exemplo, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de elevator pitch, né? É apresentar uma ideia, né, uma proposta que seja um produto, um serviço, uma proposta de valor em 30 segundos. Vamos supor que você esteja no elevador com Bill Gates, ele vê a sua mochila da Microsoft e ele pergunta: "Ô, Reinaldo, o que que você faz, né?" E aí você vai dizer para ele, em 30 segundos ou um pouco mais, o que você faz, de forma clara e objetiva, né? Por isso que isso é chamado de elevator pitch. Isso muito utilizado para apresentação de projetos em startups, mas também utilizado trazendo no paralelo de carreira. Isso você consegue falar para qualquer outro profissional que você faz de forma clara, concisa. E também, se você está buscando uma nova posição, você consegue falar de forma clara e concisa para um recrutador, para um headhunter ou o que seja. Bem, eu trago aqui então um template para a criação do seu elevator pitch. Então, não existe uma forma certa ou quais componentes a colocar aqui, né? Eu coloquei três na verdade, mas você pode criar da forma que melhor desejar, na verdade. O importante é que fique claro
para a pessoa que você está falando a mensagem que você quer passar, né? Ou seja, o que você faz. No caso aqui, eu ajudo o cliente, né? Qual é o meu segmento de cliente ou quem eu ajudo, a proposta de valor, então como eu ajudo, através de quais atividades. Eu poderia incrementar que resultam em que essas atividades. Então, trazendo um exemplo para ficar claro, né, eu ajudo para continuar o nosso exemplo, o exemplo que eu passei agora há pouco. Então, eu ajudo o gerente de projeto a entregar a proposta comercial através das atividades técnicas que resultam no documento de desenho técnico e na criação de planilha de custos do projeto. Então, você percebeu como ficou claro, né? Como ficou fácil, né? De você expor o que você faz para uma outra pessoa, ok? Então, apresentei o modelo de negócio pessoal. Recapitulando, é uma ferramenta visual para você entender como você funciona atualmente e, a partir disto, começar a enxergar novas possibilidades, ou seja, aproveitar melhor seus interesses, as suas habilidades, as suas competências, o seu perfil e conectá-las ao mercado onde existe a demanda, ok? Vou conversar com a Camila e disponibilizar um link para você, onde você consiga fazer o download do quadro de modelo de negócios pessoal e começar hoje mesmo a ter os seus insights. Então, após fazer o download, imprima o quadro e use os post-its, que são esses daqui, ó. Você encontra facilmente numa loja de uma papelaria. E os post-its você vai usar para a construção de cada bloco, ok? Mas caso você não tenha como imprimir o seu quadro, né, existe uma alternativa, né, que eu utilizo muito nas minhas sessões, é uma forma online, é um site chamado bmfiddle.com. Eu vou deixar também o link disponível para você. É uma ferramenta gratuita onde você pode construir também o seu modelo de negócio pessoal. Lá tem vários outros canvas também, outros quadros para você, se você quiser utilizar. Perfeito? Então, eu agradeço a sua companhia. Um forte abraço e acredito que nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.